Boa tarde, senhores. Na qualidade de membro desta comissão, sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, declaro abertos os trabalhos. Informo inicialmente que nossas reuniões serão transmitidas em tempo real pela internet, que esta audiência seguirá o modelo interativo, em que o público poderá acompanhar ao vivo e participar, enviando perguntas aos deputados por meio do site edemocracia.câmara.leg.br. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês. Em virtude da aprovação do requerimento número 327/2018, de minha autoria e dos deputados Domingos Sávio, Gonzaga Patriota e Hugo Leal, esta comissão reúne-se hoje em audiência pública para a implementação da resolução número 729, de 6 de março de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito, padronização das placas de veículos dos países do Mercosul. Sim, lógico. Senão, de 3 em 3, ok. Nós vamos chamar vocês de 3 em 3, só para não ficar o tumulto, né? E daí é até bom para vocês poderem ter uma visão melhor. Então, eu convido para tomar assento os senhores. Antoniel Alves de Lima, chefe da Divisão de Fiscalização de Trânsito e Transporte da Polícia Rodoviária Federal. Andréia Lenz, presidente da Comissão de Trabalhos da Federação Brasileira de Identificação Veicular. E Everton Calamuzzi, é isso? Presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito e do Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná. Entrei, ok, só para colocar os que já estão aqui. Aqui tem a justificativa do CERP da AND. Perfeito. Se quiser ler o plenário, e aqui as normas do debate. Uns 20 minutos para ler. 15? 10? Ok. Ok. As normas do debate. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as normas estabelecidas no regime interno da Casa. Cada expositor disporá de 10 minutos mais 5 para suas explanações. Informo que somente deputados e deputadas poderão interpelar os expositores. E cada deputado terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo os senhores expositores de igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Esclareço que esta reunião está sendo gravada, por isso, solicito que falem ao microfone, declinando o nome parlamentar, quando não anunciado por esta presidência. Senhores, esta audiência, senhores e senhoras, esta audiência, na realidade, é para que a gente possa ter um pouco mais de transparência e a segurança jurídica que todos nós queremos. Mesmo porque o povo brasileiro merece o nosso respeito, e essa é a resposta ao trabalho dos senhores e ao nosso nesta casa. Está aqui, ó. Tirando essa. Ok. Então, vamos lá. Vamos passar a palavra. Então, deixa eu passar a palavra primeiro sobre a Polícia Rodoviária Federal. Okay? Nós vamos passar a palavra para a sua explanação ao senhor Antônio Alves de Lima, chefe da divisão... Antoniel Alves de Lima, chefe da Divisão de Fiscalização de Trânsito e Transporte da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Nacional Dos despachantes. dos despachantes de trânsitos
e sindicatos de despachantes do Estado do Paraná. Boa tarde. Pois não, doutor Everton. Boa tarde a todos. Eu, aqui cumprimentando a nobre deputada Cristiane Yared, eu estarei cumprimentando todos os nossos nobres deputados e cumprimentando também aos presentes de uma matéria tão importante que nós estamos tratando hoje. A primeira preocupação nossa, eu que venho de um estado de fronteira, a deputada Cristiane Yared também é oriundo do sul do país, aonde nossos estados fazem fronteira com os países que compõem o Mercosul. E nós, que vivemos a vida de fronteira, sabemos das dificuldades, dos impactos, que sempre são muito rápidos nesses estados. Talvez a Bahia, talvez o Ceará, talvez o Espírito Santo, e até mesmo o Rio de Janeiro, os impactos são menores, porque não fazem parte da fronteira com os estados, países do Mercosul. Uma das nossas preocupações é as questões tributárias e as repercussões econômicas que isso vem para os nossos estados. Principalmente por quê? Porque é um aspecto técnico que eu vou falar aqui. O lapso temporal não está muito claro. O que vem a ser um lapso temporal? O período em que um veículo fica entre um país e outro. Hoje nós sabemos que um carro da Argentina, ou do Paraguai, ou do Uruguai, eles têm um tempo determinado para permanecer no país. Ora, com o livre acesso da placa Mercosul, com certeza, as nossas empresas transportadoras que hoje estão dentro do nosso estado do Paraná, as grandes empresas de aluguéis, de locadoras de veículos, que hoje estão sediadas no Paraná e, em especial, também em Minas, com certeza poderão, e sempre há bons advogados para conseguir isso, migrar para os países que fazem fronteira com o Brasil, especialmente os países do Mercosul. É uma preocupação muito grande e, com isso, também há reflexo na compra dos veículos. Eu não sei se nós temos alguns representantes aqui da FenaBrave, que são das revendedoras de veículos, e que nós teremos também repercussões econômicas que poderão trazer transtornos aos estados que compõem a região sul brasileira, e ao Mato Grosso também do Sul. A segunda preocupação, e aí o nosso companheiro da Polícia Rodoviária, o Antoniel Alves, foi feliz em analisar também a questão da interligação entre os países. Realmente, o SERPRO aqui, a Polícia Rodoviária Federal, tem condições de fazer a leitura das placas, essas nacionais que nós temos agora, e das placas Mercosul, das poucas placas Mercosul que foram implantadas no país. Tem condição, sim. No entretanto, não há possibilidade da Polícia Rodoviária Federal ver e analisar as placas que vêm, por exemplo, do Uruguai e da Argentina. Não há essa interligação. Isso tem que ficar muito claro. O Paraguai, e aqui estou falando de cátedra, porque já fui lá e tentei entender o motivo pelo qual os veículos do Brasil normalmente eram roubados ou furtados e levados para o Uruguai, para o Paraguai e para a Bolívia especialmente. Isso me chamou muita atenção. Mas por que só isso? Por que não é para a Argentina? Por que não é para o Uruguai? É porque no Paraguai e na Bolívia, e nos países hispânicos é muito comum isso acontecer, existem cartórios de registro de bens móveis e imóveis. E os cartórios de registro de bens móveis fazem, às vezes, o Detran, no Brasil. Então, por que se furta um carro? Vá para a fronteira, atravessa a ponte, joga as placas brasileiras fora, leva no cartório, o cartório faz uma proclama tipo casamento, tipo, esse carro é furtado, quem tiver alguma coisa contra que se manifeste em 30 dias. Ninguém se manifestou? Claro que o brasileiro não vai fugir daqui, vai saber o carro está onde no Paraguai. Vai lá, tal, é registrado no Paraguai o veículo. E aí é feita uma escritura e os carros do porta-luva fazem uma escritura de veículo. Como é que nós vamos aqui no Brasil, isso eu quero ser enfático nisso, como é que nós vamos fazer a médio prazo uma interligação? Alguém aqui me falou, e eu achei interessante, que então o Brasil, se tivesse realmente um pacto com esses países que compõem o Mercosul, o Brasil, através do SERPRO, fazer essa interligação, porque nós temos capacidade científica e técnica para fazer isso aí.
finalmente, para não me estender muito, eu sei que a casa vai ter outras pessoas que têm que ser ouvidas, eu gostaria também de lembrar que está pipocando pelo Brasil inteiro ações da Justiça suspendendo temporariamente a placa Mercosul, em vários estados, por diversas razões, e razões importantes. E muito se dá em conta, eu quero pedir perdão, eu não vim aqui para criar qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de crítica mais profunda, porque está em lei. Agora, eu quero lembrar, principalmente aos nobres deputados que aqui estão presentes, que muitas vezes, vocês, deputados, têm uma dificuldade extraordinária para aprovar uma lei sequer. Às vezes passa uma legislatura, 2 legislaturas, e os deputados sequer têm essa condição de legislar, que é a condição sine qua non, é a condição que é vocês pelo voto. No entretanto, o que nós estamos vendo nesse país é que os conselhos estão legislando muito mais que essa casa. E essa matéria, placa Mercosul, e outras, de outros conselhos que não vêm ao caso, nós aqui estamos, porque aqui é a questão específica da aviação e transportes, essa matéria devia que estar aqui dentro dessa casa. Nós chamamos no direito, e acho até que o termo é muito apropriado, legislações extravagantes. Eu falava com o Antoniel, né? E, evidentemente, que os conselhos são importantes porque vem a questão técnica. Por exemplo, de visibilidade de uma placa, se tem que ser 50 metros, 40 metros, tudo bem, nós até entendemos. Mas a questão de ser discutido dentro dessa casa, essa questão da placa Mercosul, é de fundamental importância. Então, eu, na qualidade de presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, que operamos junto aos Detrans do Brasil inteiro, eu... Não é nem a questão, não sei se tem esse direito, deputado, presidente, não sei se tem esse direito, mas, pelo menos, solicitar, pugnar, para que a gente consiga, pelo menos, uma postergação da implantação das placas Mercosul, para que a gente consiga aprofundar essas discussões, mesmo porque eu tratei aqui de uma questão econômica tributária, a doutora Andréa tratou sobre a questão comercial efetivo das placas, e aqui a Polícia Rodoviária Federal, em nome do Antoniel, e ele falou também sobre a questão de como é que nós vamos controlar esse fluxo de placa de veículos que vem do Paraguai e do Uruguai. Uma única coisa, para terminar apenas, o Paraguai, pelo que eu analisei, pelo que eu tive a oportunidade de fazer um estudo mais apropriado, dificilmente, num prazo de 5 anos, vai conseguir implementar um sistema mais ou menos plausível. Primeiro tem que criar departamentos de trânsito. Essa história, essa questão da estruturação de cartórios que fazem, às vezes, de Detrans, você anda com uma escritura pública no porta-luva do carro. Essa é a situação do Paraguai. E é por isso que, muitas vezes, os furtos são direcionados a esses países. Muito obrigado, fico à disposição de todos. Eu que agradeço. Eu agora gostaria de agradecer meus colegas parlamentares, o senhor Cláudio Roberto Martins, representando a Associação Nacional dos Fabricantes de Placa Veicular. Com a palavra, o senhor Cláudio. Muito obrigado, deputado Domingos Sávio. Saudando o deputado João, que solicitou, que permitiu a nossa vinda aqui. A gente saúda, então, todos os deputados presentes, a deputada Cristiane. Gostaria de fazer uma saudação especial ao doutor João Henrique, e saudação pelo Denatran, e todos os nossos colegas, despachantes, fabricantes de placa, estampadores. Eu penso que esta casa, ela existe exatamente, doutor Domingos, para que possam dirimir dúvidas, para que a gente possa encontrar o melhor caminho para a sociedade, e não para o segmento. Eu entendo que é assim que a coisa funciona. Pois bem, muito se tem falado aqui sobre placa Mercosul, placa de segurança do Brasil e placa atual. Mas eu tenho quase absoluta certeza de dizer que pelo menos a metade dos senhores não conhece essas placas, ou acham que são todos a mesma coisa. Eu fiz questão de trazer a placa do Mercosul.
Essa é a placa do Mercosul. Tão atual. Atual. Placa do Mercosul, da resolução, da portaria 33. É esta placa aqui. Essa placa. Ela é tão genérica e tão sem segurança quanto a atual placa cinza do Brasil. Ou seja, trocar alhos por bugalhos, se dizia na minha terra isso. A verdade é que é o seguinte, no momento que todo mundo acreditou que nós estaríamos fazendo uma placa de segurança do Brasil, foi falado, inclusive, aqui, do Brasil. Eu sugeri, me permita, que mudasse o nome, em vez de placa do Mercosul, placa de segurança, porque eu acreditei na segurança. Do Brasil. Eu sugeri, me permita, que mudasse o nome, em vez de placa do Mercosul, placa de segurança, porque eu acreditei na segurança. O objetivo dessa audiência é muito para se esclarecer isso, senhor Cláudio. E eu lembro que o senhor falou isso na última audiência pública. Então, nós fizemos, como presidente, na época, como presidente da associação, e hoje eu queria fazer uma saudação ao presidente que está presente, o Marco Anton, junto com o Marco, junto com outros colegas aqui, fabricantes, Andréia, Vânio, o Cristóvão, e tantos outros, que, desculpe, o pessoal da Paraíba, né? Nós fizemos, deputado, 10 encontros nacionais. 10 encontros nacionais. Eu mandei para o seu gabinete, inclusive, um relato fotográfico. E fizemos também dois workshops nacionais, deputada Cristiane, exatamente para discutir o que seria a placa que o deputado muito bem coloca, placa de segurança brasileira, diferente disso aqui. Bem diferente disso aqui. Porque essa placa, eu lhe digo, deputado, assim, ó, eu pergunto para a senhora, essa placa aqui é verdadeira ou é falsa? E se ela tivesse aqui uma cinza, eu faria a mesma pergunta para a senhora, é verdadeira ou é falsa? Depende de quem utiliza. Se eu colocar essa placa aqui no meu carro e estiver registrado no Detran, ela é verdadeira. E se eu colocá-la embaixo do braço, até porque não tem nada que me impeça de fazer isso, ou, como alguém disse, mandar aqui pelo correio, ou seja, por onde, essa placa, deputado João, é falsa. Então, não é possível que nós, depois de tanto tempo, acreditando que nós vamos ter no Brasil uma placa de segurança, voltemos atrás. Meu Deus, depois de tudo feito, eu conheço colegas aqui que investiram muito dinheiro, acreditando que nós teríamos essa placa. E eu vou lhe dizer o seguinte, na verdade, para mim particularmente, o que mais nos trazia prazer é ter encontrado uma equipe no Denatran que estava ouvindo e transformaria a placa em placa de segurança. Agora, se não for para acontecer isso, eu nem sei o que dizer, porque eu acho que eu magoaria muitos colegas aqui, mas prefiro que não faça nada. Por quê? Porque a placa atual, se alguém roubar, e aqui está o nosso representante da Polícia Federal, Rodoviária Federal, se alguém roubar o carro e passar por 10 semáforos fechados e for fotografado, e assaltar um banco, e o cidadão dono daquela placa for chamado, como é que ele explica que estava em casa dormindo? Que aquele não era o carro dele, que aquele foi roubado. Rouba-se, dizem que rouba-se, o senhor pode me dizer, um veículo por minuto no Brasil. Esse dado já foi dito, se não foi verdade, eu comprei. Né? E como é que você prova que não foi você? Não existe nenhum elemento de segurança. E outra, me permita, deputado, fazer falar um pouquinho tecnicamente aqui, mas fala-se muito em elementos de segurança, identificação. O que é isso? Então, a placa é prevista no Código de Trânsito Brasileiro como elemento de identificação do veículo. O que compõe essa identificação? O alfanumérico, a identificação do Estado, do país e do município. E o formato externo da placa, que pode ser branco, cinza, vermelho, cor-de-rosa, tanto faz. Então, esse é a placa de identificação. Muito bem. O segundo elemento é o elemento de segurança. Elemento de segurança. Tem o lacre, que a Andréia colocou muito bem, o lacre, o holograma, que não tem mais, mas tudo bem, e a marca d'água.
certo? E, por fim, elementos de rastreabilidade. Por favor, né? Por favor, elementos de rastreabilidade, ele não pode, deputado Domingos, ser confundido com elemento de segurança. Aquele QR Code que nós encontramos na abóbora, na laranja, na banana ali no mercado, o senhor pode ir lá, ele diz a cadeia domiciliar de cada um. E não elemento de segurança. Ele não é um elemento de segurança, ele não vai ser visto pelo radar. Ele não vai ser lido. O agente de trânsito tem que parar o veículo para poder chegar e dizer, olha, esse carro é verdadeiro ou é falso. Agora, que bom que a deputada voltou, porque eu quero fazer uma pergunta, mas nossa ilustre deputada. Sabe, uma coisa que eu gostaria que a senhora, que eu já vi que é uma pessoa bastante combativa e que se atira, por pouco tempo que a gente viu, eu vejo que vai bem fundo, eu queria dizer o seguinte, deixar uma pergunta no ar para a senhora e para a nossa comissão, e para todos os deputados que estão presentes. A pergunta, doutor João Eduardo, que não quer calar, a quem interessa uma placa genérica e sem elemento de segurança, e sem elemento de rastreabilidade, e sem cumprir aquela função que o código determina, que é o principal elemento visual de identificação do veículo, porque ninguém vai abrir o capô para olhar o número do chassi, ele vai olhar a placa. A senhora concorda comigo? Quer dizer, essa placa não tem município, porque quando eu fui no Detran reclamar, deputada, dessa aberração, e não foi esse Detran de agora, né? A senhora sabe o que foi que ele me disse? Nós fomos voto vencido. O diretor, nós quem? Nós fomos voto vencido? Se o senhor reunir todos os 5 países ali, não dá um estado médio do Brasil? Como é que nós podemos ser voto vencido? O Brasil tem de ser aquele que capitaneia esse processo. Não é possível. E ele disse, não, é um voto por voto. E nós fomos vencidos. Aí, o que eu me restava? Virar as costas e ir embora, porque falar desse jeito, com uma autoridade que diz que foi no Paraguai e foi voto vencido, por favor, né? Só falta a Bolívia também ser voto vencido. Na Bolívia, não foi dito aqui, mas eu digo, que conheço. Eles têm 2 tipos de documento, um verde e um azul. O verde, quando ainda está em dúvida. E o azul, quando não apareceu ninguém para reclamar o carro, o cara diz, esse é meu carro. Ele recebe um documento azul. Então, é ridículo. Eu vou pedir encarecidamente, deputada, encarecidamente, que se faça uma discussão séria, que o que está juridicamente posto que fique, e se não quiser que aprofunde, muito bem, vamos estudar, porque o próximo presidente da República, pegou esta placa, apesar que ele não sabia muito, acho que ele foi por feeling, né? Mas tudo bem, e disse, eu sou contra a placa bolivariana. Todo mundo aqui ouviu. Ele foi claro, está nas redes sociais. Pois eu mandei aplausos. Eu também sou contra, deputada. Porque se é para tocar, vou repetir, alho por bugalho, que fique com os alhos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agradeço. Mais barato, inclusive. É né? bem mais barato. E outro detalhe, deputado, só me permite. O galho, que fique com os alhos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agradeço. Mais barato, inclusive. É né? bem mais barato. E outro detalhe, deputado, só me permite agora, já que Sim. a senhora falou em barato, foi citado também pela Andréia aqui, e eu acho que pelo Ivane, mas a Andréia eu tenho certeza, sobre a questão do preço da placa. Realmente, a placa não tem nenhum motivo para ser majorada. É igual o lacre. Alguém disse que existia estados que cobravam R$200 o lacre. Pois olha, desculpe, senhor João Eduardo, isso não é problema do Nenatran, isso é problema de polícia. Bota a polícia lá em cima daquele estado, que todos nós sabemos que estado está lá, eu fiz uma denúncia por escrito, né? E vai lá saber quem é que cobra R$200. Eu posso garantir para os senhores que é um dos estados mais pobres desse país. Ali que está o coisa. Então, é problema de polícia, não de Detran. Obrigado mais uma vez. Muito bem. Obrigada.
O consumidor, que é o nosso patrão, que é o povo brasileiro. Ó, o produto é muito bom, mas a entrega é gradativa, não é? Porque, na verdade, é preciso que as coisas fiquem muito claras. Deputado Altineu. Não, presidente, eu acho que as coisas estão se esclarecendo aqui por si só. Vossa Excelência, aqui ouvindo os doutores que antecederam aqui na oratória, os sistemas não estão funcionando. Eu acho muito estranho, por exemplo, você ter começado pelo Rio de Janeiro. Detran do Rio de Janeiro está o foco da Lava Jato no momento lá. Entendeu? Todo mundo sabe, isso vai haver um escândalo nacional. Isso é óbvio que vai haver um escândalo nacional sobre essas questões. Eu respeito aqui e quero pedir até desculpa aqui se eu, obviamente, o senhor estudou, fez aí seus estudos, mestrado nessa questão, mas não existe sistema. A gente sabe que lá no Rio de Janeiro, por que isso começou pelo Rio? Os chips estão implantados nas placas? Então vai implantar as placas, depois vai fazer outra placa com chip? Como é que funciona isso? Vossa Excelência fez várias perguntas aqui durante as explanações, as perguntas não foram respondidas. Ninguém é contra a segurança, todo mundo quer segurança. Agora, nós estamos preparados para que essa placa funcione ou nós estamos lançando as placas para depois fazer os sistemas? Tem aqui um sistema aqui, o Cinesp Cidadão, do CEPRO, que não reconhece. As placas no Rio não são reconhecidas. Outra coisa, por exemplo, senhor presidente, que eu gostaria de esclarecer é o seguinte, nós temos que, quando o senhor Rony falou aqui em moralizar o processo, se para moralizar um processo, o último estado talvez tivesse que começar com placa seria o Rio de Janeiro. Porque é um escândalo aquilo lá. Os últimos presidentes do Detran foram presos. O Detran é alvo da Operação Lava Jato. E vocês podem ter certeza, isso tudo vai cair por terra. Todo mundo quer segurança. Aliás, falando aqui, estou vendo o representante da Polícia Rodoviária Federal, quando nós aqui fomos representantes aqui, trabalhamos aqui na Comissão de Transporte ano passado, nós destinamos uma emenda da comissão aqui de 250 milhões de reais para a Polícia Rodoviária Federal. Né? O senhor acompanhou isso aí. Todo mundo quer segurança. Agora, implantar placas sem sistemas funcionando, começando pelo Rio de Janeiro, me desculpa, doutor. Isso é uma temeridade o que está acontecendo. Essa empresa, por exemplo, eu fico preocupado no Brasil que a gente está vivendo, se nós não devíamos, possivelmente, cadastrar as empresas para depois começar a funcionar. E essa por exemplo, pressa desenfreada Quando também. a gente vê uma empresa de chip, uma única empresa de chip funcionando, que é essa empresa UTI, alemã, pode ser a melhor do mundo, mas será que isso não teria que ser aí implantados ou talvez criados sistemas, dada a oportunidade, até do próprio governo, né? Não sei que empresa do governo poderia estar trabalhando nisso. Nós vamos estar criando um monopólio. Outra coisa, se fala nas empresas fornecedoras, empresas habilitadas de Blank, são 13 empresas, eu recebi uma informação aqui que só 2 estão habilitadas. Quer dizer, criar esse mercado de monopólio, começando pelo Rio de Janeiro, que é foco da Operação Lava Jato, sem os sistemas estarem funcionando nos estados, quer dizer, eu me pergunto, uma placa dessa hoje ela é reconhecida no Rio de Janeiro? Duvido que seja reconhecida. Duvido que os melhores municípios do Rio, vamos dizer, os melhores municípios no sentido de tecnologia, né? Às vezes é um município menor, mas é um município mais avançado. Eu duvido que o município, por exemplo, de Maricá, que é um município hoje que tem muito recurso, o município de Campos, que o município de Niterói reconheça uma placa do Mercosul hoje. Duvido que reconheça. Então, eu acho que nós estamos aí dando uma... eu peço desculpa, eu não estou aqui querendo atropelar nada, eu só estou colocando o meu posicionamento do que eu estou enxergando. Acho uma temeridade, senhor presidente, isso ter sequência. No mínimo, não diria uma suspensão, sustar isso, mas talvez prorrogar essa situação. Nós temos... o senhor Jorge? João Eduardo. Senhor João, lá no Rio de Janeiro, os questionamentos em relação ao Detran são terríveis.
A gente sabe que esses levantamentos estão acontecendo lá, o contrato do emplacamento lá do Detran, hoje aquilo é uma máfia. São R$ 219 lá, passou para 193, mas em Santa Catarina é 159, no Espírito Santo é 80. Até quando isso vai se sustentar? Isso vai cair por terra. Por que isso começou no Rio de Janeiro? Será porque o Rio de Janeiro é o estado onde era mais fácil essa implantação? Existia mais conivência ali do poder público? Porque o poder público ali estava muito envolvido com corrupção. Haja a operação que aconteceu agora lá. Então, eu, senhor presidente, quero dizer aqui que os questionamentos do senhor foram questionamentos, assim, muito objetivos. Eu não vejo com bons olhos essa questão de implantar um sistema desse, de começar a colocar placas em veículos sem nós termos uma retaguarda funcionando aí, mínima. Inclusive, não retaguarda só, dos sistemas operacionais de controle, para que aquela placa faça jus ao que a ela existir. Não só isso, mas também a habilitação dos fornecedores, tanto de chip, quanto da película. Outra informação que eu tive, que a película que está hoje habilitada é a película da 3M. A gente sabe que a 3M é uma multinacional, né? Várias situações que aconteceram no Brasil e no mundo foram lá, um trabalho, obviamente, delicado da 3M habilitar um produto, sair na frente. Quem paga a conta? Quem paga a conta é o cidadão. Então, essas situações são situações que realmente trazem, na minha opinião, uma preocupação muito grande nessa implantação dessa placa nesse momento. Eu não sei como é que a gente teria que fazer para que a gente pudesse ter cautela nessa questão. Aqui foi falado, não sei se sustar ou suspender temporariamente, atendendo algumas situações que eu não vejo com clareza. Enfim, senhor presidente, essas são colocações que eu gostaria que fizessem parte aí do pensamento do debate aí para todos. Obrigado. Deputada Cristiane, com a palavra. Depois do deputado Gonzaga Patriota, nós vamos ouvir os três Doutor colegas. Rony. Antes, porém, só um registro, deputada. Sim. Temos aqui... Que fizessem parte aí do pensamento do debate aí para todos. Obrigado. Deputada Cristiane, com a palavra. Depois do deputado Gonzaga Patriota, nós vamos ouvir os três Doutor colegas. Rony. Antes, porém, só um registro, deputada. Sim. Temos aqui um colega deputado e que foi eleito deputado estadual pela Bahia, deputado Robson Almeida. Prazer tê-lo aqui, Robson. Parabéns pela eleição lá como deputado estadual. Com a palavra, a deputada Cristiane. Então, Rony, na realidade, é fantástico. O que vocês nos apresentam é algo assim que todos os países do mundo querem ter. Óbvio, é maravilhoso. A única coisa que nós estranhamos é que a gente está colocando a carroça na frente dos bois. Né? Então, é muito estranho, porque se o sistema ainda não está implantado, funcionando, né, para que a gente possa dar essa segurança que a sociedade pede. E pede, lógico, o problema no país é sério em relação à segurança. O que nos assusta, na realidade, e acredito que é de todos nós, e acredito que você também concorda com isso, é essa pressa desenfreada em fazer com que essas placas sejam colocadas no mercado imediatamente. Que o ideal seria pelo menos uns 90 dias, para que a gente realmente sentasse, né, para não termos aí, de repente, um novo presidente, simplesmente decretando que isso aí não vale nada, e toda a população que já colocou essas placas não vai ter uma revolta geral. E vai sobrar para quem? Para os deputados, né, que estão lá e não fazem o trabalho deles. Então, o nosso pedido seria que o contrário tivesse essa ciência, essa sensibilidade de ir suspender por 90 dias essa exigência dessa venda dessas placas, para que a sociedade também compreenda e veja que nós estamos fazendo o que é certo. Né?
Eu não vejo assim uma outra saída, porque realmente nos obrigará a ir até o judiciário, né, para tentar suspender isto. E nós sabemos que já alguns estados já estão colocando, está sendo vendida, são milhares de placas, né? A preocupação também é a questão desse chip, porque como é que vai fazer depois? Como é que vai instalar? Tem que retirar, porque realmente o valor ele é bem irrisório nessa quantidade. Mas na instalação dessa placa, esse valor não aumenta, né? Como é que vai ser feito para colocar isso? Alguém vai pagar esse preço, porque tudo bem, a compra do chip é uma coisa, você vai comprar milhares, milhões aí, mas para instalar isso, qual o custo disso? E nós temos um povo tão sofrido, né? Cada centavo ali é tão difícil. Desemprego total é uma loucura que está esse país. Então, o ideal seria realmente um prazo de 90 dias para que a gente pudesse assentar essas ideias, ver como nós vamos fazer, se há necessidade mesmo, né? O que o ideal seria que a gente pudesse ter aí todo esse sistema implantado, já com vários radares aí, né? Essas câmeras para poder adaptadas todas para poder fazer com que esse sistema funcionasse. É o sonho de todo o país. O projeto é lindo, fantástico, maravilhoso. Você está de parabéns, realmente é maravilhoso. O problema é que não está andando da maneira que deveria andar, né? Nós realmente temos aí a carroça na frente dos bois. Então, essa é a nossa preocupação. No mais, pedir que um pouco de sensibilidade, né, do CONTRAN para poder realmente dar esse espaço de tempo, até para a sociedade compreender que nós estamos lutando por ela. Obrigada. Deputada, só respondendo essa parte da senhora. Só um minutinho. Eu quero verificar. Tem mais um deputado inscrito, que é o deputado Gonzaga Patriota. E depois... O nosso presidente da Natran. Bom, é que... então tá bom. Porque nós estamos com o segundo painel, sabe, deputado? Aí o senhor usa a palavra, Senhor depois a presidente, gente quer ouvi-los. eu serei Mas não é só brevíssimo. eles, é porque nós temos demais convidados ainda para Cumprimentar dar uma rodadinha aqui de debate. Vossa Excelência, cumprimentar os colegas, deputados e deputadas, cumprimentar o Rony, dizer que a gente lamenta que um país como este nosso, que cresceu, que disparou nos últimos 20, 30 anos, e eu citei aqui na última reunião, em 20 e poucos anos a gente saiu de 10 milhões para quase 100 milhões de veículos. A gente tem que ter coisas novas, modernas, boas, para que possa funcionar. Citei aqui, a gente perdia há 20 anos, com 10 milhões de veículos, 60 a 70 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito. Agora, com 100 milhões de veículos, lamentavelmente, a gente perdeu menos de 50 mil, 40 e poucas mil. Não deveria perder a ninguém. Tem que se modernizar, tem que se atualizar. Mas eu fui indicado pelos colegas deputados e deputadas, senadores e senadoras, para acompanhar esse processo, quando a gente conseguiu aquela suspensão por 90 dias, 60 dias, por 60 dias. Eu acompanhei e aprendi muito. Quem ajudou a fazer o Código de Trânsito Brasileiro, pensando que sabia de tudo, eu aprendi muito com representantes de todos os estados, inclusive lá do meu estado, Pernambuco. Mas, democraticamente, a gente discutiu esse processo e eu fiz questão de ficar acompanhando. Quando eu vi a proposta da colega que acabou de falar, em que pese talvez não possa ter um efeito direto, mas ela provocou essa reunião aqui. Isso foi muito importante. A gente vê o governador de Minas Gerais baixar um decreto e dizer: aqui no meu estado não vai ter essa placa. Talvez ele não possa fazer isso, porque fere a lei, fere a Constituição. Mas, pelo menos, ele está provocando alguma coisa lá. Outros governadores vão dizer isso também, termina se parando mais algum pouco. E eu concordo, eminente presidente, com Vossa Excelência, com a Cristiane, se a gente puder, eu sei que está em vigor, já está sendo fabricado, mas que haja essa discussão, esse entendimento. Agora, não pode, o Brasil, este grande país do Mercosul, este grande país sul-americano,
ele está da maneira como está na identificação de veículos. Eu acho que a gente tem que se modernizar. A modernização, esta apresentada aí pelo Rony, está muito bonita. Agora vamos ver se preenche todos os requisitos e pode contar com o meu apoio. Nós vamos fazer uma rodada ouvindo os nossos convidados, começando pelos dois colegas. Então, esta apresentada aí pelo Rony está muito bonita. Agora vamos ver se preenche todos os requisitos e pode contar com o meu apoio. Nós vamos fazer uma rodada ouvindo os nossos convidados, começando pelos dois colegas aqui da mesa, que representam o Denatran, doutor João Eduardo e doutor Rony. Porém, eu quero, antes de passar a palavra para vocês, acrescentar duas coisas. Primeiro, reafirmar uma constatação, todos os colegas aqui falaram. Ninguém é contra a evolução do processo, principalmente na busca de mais segurança. Ninguém é contra. Portanto, a proposta é muito boa. Eu diria mais, é muito boa para ser queimada. É muito boa para ser destruída. É muito boa para se correr os riscos de, porque estamos no apagar das luzes de um governo, nos precipitarmos. Eu até estou vendo com muito bons olhos um ambiente de transição muito republicano, muito respeitoso entre o governo que conclui o seu mandato e o governo que está se preparando para assumir dia 1º de janeiro. É preciso que haja um pouco mais de interlocução, para não achar que tem que se implantar algo a ferro e fogo sem estar preparado. Faço esse comentário para reiterar naquilo que disse aqui agora. Eu tomei a liberdade, até comentei com o doutor João Eduardo, e esteja certo, doutor João, reitero, todos queremos que dê certo. E o senhor está aqui sendo recebido com muito respeito, como o doutor Rony. E mesmo as falas mais duras, colocando em suspeição, nem é suspeição, é constatação da criminalidade que invadiu alguns Detrans, como o deputado Altineu fez referência, para a tristeza dos brasileiros, né? A podridão de alguns que têm o dever de zelar pela nossa segurança, e Detran é o órgão de segurança, né? E que se tornam comparsas do crime, e não é, infelizmente, eu digo infelizmente, não é só o Rio de Janeiro, né? Então, isso não quer dizer que a gente esteja imputando qualquer suspeição sobre os senhores. Eu acredito que a intenção, e o deputado Altineu até foi claro nisso, a intenção, a proposta é maravilhosa. Mas quando eu peguei o telefone e liguei, parecia até indelicado da minha parte, a deputada Cristiane falando, e eu no telefone. Eu liguei para o delegado regional da cidade que eu fui prefeito, de Divinópolis, uma cidade, portanto, polo, né? E perguntei a ele: delegado, estou aqui presidindo uma reunião sobre a placa do Mercosul, como que está aí? O senhor tem alguma informação? Tem condição de algum agente de trânsito, de polícia, identificar uma placa do Mercosul? Que é isso, Domingos? Nós não temos nenhuma condição. Vocês têm condição de fazer a colocação de uma placa nova, se o cidadão aí quiser daqui a alguma semana? Deputado, nem eu, nem ninguém em Minas Gerais. E, na sequência, ele me disse que o governador baixou o decreto. E baixou o decreto, e afirmo isso porque é um homem seríssimo, esse delegado. Não é só baixou, não é porque a transição pediu, não. É porque não há a menor condição disso ser implantado em Minas Gerais. Não existe estrutura de informática nas delegacias. Não é um Detran lá em Belo Horizonte, não. Eu estou falando de um estado de 853 municípios, regiões, é um estado continental, maior do que vários países da Europa. É um estado em que você tem delegacias de trânsito, que o servidor é cedido pela prefeitura e que ali, às duras penas, né, ele atende às exigências da burocracia atual. Ele não tem sistema de informática, ele não tem instrução, ele não tem absolutamente nenhuma condição de implantar um sistema que nem existe por lá hoje. Então, não tem cabimento nós julgarmos fora uma ideia tão boa como essa, tentando implantar do dia para a noite. Não quer dizer que tem que abortar a ideia, não. Não quer dizer que quem investiu tem que desistir de tudo e perder. Mas eu acho que antes mesmo das colocações dos senhores, o deputado Altineu já falou, outros, é preciso ter a prudência de dilatar prazo, de rever as decisões, ter a humildade de dar um passo atrás para depois impulsionar e dar um passo mais seguro à frente. O projeto é bom. Agora, antes que o Brasil se vire contra ele, né,
é preciso alertar o cidadão brasileiro. Existe uma proposta maravilhosa de te dar uma placa, de te oferecer uma placa com segurança, mas nós não estamos preparados para oferecê-la agora. O doutor Rony falava, num primeiro momento, me passou a impressão de que esse QR Code não teria como ser lido. Aliás, mesmo aquilo que nós temos no nosso carro, do convencional chamado sem parar, com frequência a gente para na cancela e ele vem num ponto bem visível do vidro, com toda uma tecnologia produzida com chip, e vira e mexe para na cancela. Agora, algo de maneira minúscula, lá na placa, vai ter leitura de 60%? Não acredito nunca que vai ter leitura de 60%, nem tendo equipamentos, inclusive, que a própria Polícia Rodoviária falou. Então, na verdade, nós não podemos vender uma ilusão para as pessoas. O produto é muito bom, mas precisa de se criar todo um sistema. E, para isso, prazo. Coloca-se um pouco mais de prazo. Um pouco mais de prazo, porque senão você exige e o cidadão vai lá, vai ter que comprar, vai ter que pagar mais caro. E é mais caro, sim. É mais caro, sim. Vai ficar mais caro, não é? Porque ele vai pagar algo que ele não tinha que fazer agora. Agora eu vou passar a palavra ao doutor João Eduardo. Doutor Rony, vou pedir 5 minutos Presidente, cada um. Presidente, pode me dar 30 segundos, só para mim deixar claro? Pois não, deputado Altineu. O senhor foi bastante claro. Eu quero deixar muito claro aqui que, em momento algum, eu estou querendo aqui colocar em suspeição o trabalho dos senhores. Bom, eu vou passar a palavra... eu vou passar a palavra ao senhor Everton Calamucci. Presidente, nessa última rodada, eu gostaria de apenas, antes de dar minha fala, eu gostaria de fazer uma constatação. E isso é muito importante, eu peço que todo mundo ouça com muita atenção. Placas do Rio de Janeiro, deputado, elas foram, pessoas que fizeram o primeiro emplacamento, carro novo, no Rio de Janeiro. E aí, imediatamente, esse carro novo passou uma semana, 2 semanas, foi vendido para o Paraná. Quando esse veículo foi para ser emplacado no Paraná, como nós não tínhamos sistema, nós tivemos que reimplantar uma placa nacional, uma placa cinza. Isso é um problema que vai acontecer e o deputado falou com muita propriedade. Agora, com relação à minha fala, além das questões tributárias, repercussões econômicas que não foram tratadas, porque também não é o caso, mas eu falei porque eu achei que é importante que a gente debata essa matéria, e a minha preocupação também é com a frota do meu Estado, né? Eu não quero evasão, porque o meu Estado vai sofrer com o problema de evasão de frota, e isso é uma preocupação. Nós vamos ter que acertar essa situação em lei aqui. Mas eu gostaria que, se possível, nós tivéssemos, não depender da questão do Detran, mas nós resolvêssemos aqui dentro dessa comissão. Pelo menos nós ter uma dilatação de prazo, para que a gente corrija algumas defecções dentro que a gente reconhece, dentro dessa atual resolução que regula a placa Mercosul. E eu acho que, e nós todos aqui, os vários segmentos que estão envolvidos nessa questão da placa Mercosul, que a gente volte a discutir várias rodadas de discussão, e eu entendo, como a nobre deputada Cristiane Arede, que a gente pode efetivamente, continuar essas discussões, porque nós vamos ter aí um novo governo que está se avizinhando, que vai chegar, que vai tomar posse, e a gente precisa discutir com maior profundidade isso aí. Porque, de repente, o novo governo diz, não, eu não quero. Apesar que eu acho difícil. Eu acho que esse projeto é bom, esse projeto é positivo, esse projeto, a questão Mercosul é uma questão interessante, mas a gente precisa trabalhar. Eu vou dizer mais uma situação que me preocupa muito. Questão de estampadores. Nós temos aqui uma série de estampadores e fabricantes de placa. É um investimento, e aqui alguém falou, o Ivânio aqui falou, que não é um investimento barato. Ser estampador não é uma microindústria, é uma microindústria. Não é um investimento caro. Só que aí nós vamos se deparar com um problema. Eu vou falar pelo sul do Brasil, vou falar pelo Paraná, que é um estado que tem uma população grande, e cidades uma próximas da outra. Mas nós temos regiões do Paraná, aquelas regiões dos Campos Gerais, Guarapuava, que nós temos municípios de 90 quilômetros distantes de Guarapuava, que é o principal polo. Eu estou falando isso a nível de Paraná. Com o artigo 5º dessa resolução,
o sujeito, o cidadão que mora, vamos dizer, na cidade do Turvo, ou em Candói, que é da região do centro do Paraná, ele vai ter que andar 80 quilômetros para colocar a sua placa e mais 80 para voltar. 160 quilômetros para colocar uma placa, para ficcionar essa placa. Por quê? Porque não vai ter um estampador no Candói. E eu estou falando em Candói, no Paraná, não estou falando na boca do Acre, lá no estado do Acre, Cruzeiro do Sul, no extremo da Amazônia, que não é vantagem, você não tem economicamente retorno para ter uma microindústria que seja, porque a frota não vai permitir esse investimento. Então, nós temos aspectos econômicos que têm que ser, sim, avaliados. Têm que ser avaliados. E nós não temos, isso é importante que se diga aqui, nós não temos uma capilaridade grande para a instalação dessas placas. Também uma outra situação, é o artigo 5º, que eu gostaria de discutir. Muito se falou, e agora vou sair em defesa dos despachantes de trânsito desse país, que nós estaríamos inflacionando o preço, porque nós sempre, historicamente, intermediamos isso. Nós fizemos o documento. Hoje, nós fazemos, como disse alguém aqui, 85% dos veículos sendo embarcados via despachante. E é verdade, isso é uma realidade. Nós temos uma capilaridade bem maior, porque nós não temos uma microindústria. Eu reconheço o valor dos estampadores, mas ele não vai se estabelecer em cidade que não tenha retorno econômico para ele. Nós temos. Então, é uma situação que nós vamos ter que ver, e nós fazemos o comércio. O comércio sempre foi muito importante. Senão, nós compraríamos essa camisa na indústria, ou essa gravata na indústria. O comércio ele não sobe o valor. Pelo contrário, ele regula o valor. Senão o comércio não existiria. Para que o comércio? Vamos voltar à Idade Média, vamos comprar direto da indústria, antes da Revolução Industrial. O que nós precisamos, na verdade, é atentar para essas questões. Eu estou falando de sul do Brasil. Agora, eu quero ver a questão da Amazônia. Eu quero ver daqueles longínquos rincões desse Brasil, né, que não vai ter condições de se instalar e você não vai ter um empresário disposto a se estabelecer em Cruzeiro do Sul, na boca do Acre. Eu não estou falando assim, mas municípios, né, pontuais. E falo que o Paraná é um estado desenvolvido, nós temos cidades próximas. Claro que, se você falar, por exemplo, no Vale Rio dos Sinos, na Grande Porto Alegre, se você falar na Grande Curitiba, que são cidades próximas, até cidades médias, como Londrina, Maringá, Uberlândia, que são cidades que têm uma região, cidades próximas, tudo bem. O problema é naquelas regiões mais longínquas, isso me preocupa muito. Eu fico muito agradecido a essa oportunidade e nós estamos, a Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, nós estamos dispostos a continuar essa discussão, a aprofundar esse tema e achamos de bom ouvitre que a gente consiga dar um tempo um pouquinho maior para a gente resolver essas pequenas questões pontuais. Doutor Rony, você está de parabéns, o teu projeto é excelente, o Brasil precisa de segurança sim. Muito obrigado. A palavra, a senhora Andréia Lenz. Sobre a resolução 748, o prazo máximo que foi dado ali é 30... Doutor ao policial Antoniel Alves da Silva, passo a palavra ao senhor Cláudio Roberto, representando aqui a Associação Nacional, Federação Nacional de Fabricantes de Placa. Alô. Bom, em primeiro lugar, apenas para fazer uma pequena correção com a minha colega Andréia, ela perguntou se diz que ninguém era contra a placa do Mercosul, né? Eu sou contra. Bom, tá? E por que eu sou contra? Porque é uma placa que não tem elemento algum de rastreabilidade ou de segurança. Que não tem nem rastreabilidade, que dirá segurança. Então, aquela placa que a deputada Cristiane tem ali, eu mostro porque ela não tem nada. Então, Andréia, eu realmente sou contra, tá? Por esse motivo. E outro detalhe, eu gostaria de deixar claro aqui, eu tenho uma profunda admiração, porque entendo que o pessoal do Detran, do Denatran, desculpe, pode fazer certo ou errado, mas, na verdade, só erra quem faz. Né? Só erra quem faz. Quem não faz nada não erra nunca. Nós temos lá um exemplo típico no nosso estado, né, de gente que nunca errou, mas também nunca fez nada. Bom, então, eu queria dizer que, apesar dessa admiração que eu tenho, eu sou obrigado
doutor João Eduardo, eu sou obrigado a discordar do senhor. Por quê? Hoje eu só estou discordando, né? Fica à vontade. Não, por quê? Porque talvez o senhor... É a casa do debate. A casa do debate. Não, é totalmente... Não tem nada pessoal. Por quê? O senhor conhece como é que... Por que saiu o lacre da placa? Por que foi feita aquela emenda na resolução, no Código de Trânsito? Na verdade, só para eu não... o próprio Código de Trânsito ele já dizia que o lacre, no momento que você tivesse, né, uma condição de você ter um lacre digital, né, ele sairia. Então, na 729, nós colocamos que o lacre digital seria o chip. Né? Com o advento da demora do chip até para os estudos importante que o doutor Rony falou, o chip na primeira placa, no Cineave, ele custava R$80 cada chip. Teve um estado que cobrava R$150 para colocar o chip. Então, olhem bem, fizemos estudos, o nosso chip agora, no fim, Verdade. e trouxe o lacre e fez a entrega. Verdade. Né? Então, alguns Detrans têm esse controle. Né? A grande maioria, lamentavelmente, não tem controle, então, por isso, ele perdeu a identidade. Tá. Doutor Peço para concluir. Isso, que vou nós concluir. temos... Então, é importante pegar de uma parte adiante a conversa do João Eduardo, que ele está correto até uma altura. A partir daí ele se perde um pouquinho. Bom, veja bem, o senhor tem toda a razão quando diz que o QR Code tem a relação do inicial de toda a placa, do começo ao final. O senhor tem razão. O que o senhor não está vendo é que, no momento em que não foi instalado o chip e foi tirado precipitadamente o lacre, o conjunto falhou. Porque hoje não se rouba, doutor João, não se rouba carro aleatório como era antigamente, que era coisa de antigamente. Hoje ele vai lá e diz, roube um carro X branco, tá assim, assim. Isso. E vai lá e bota aquela placa. Isso. E se for lida aquela placa, tá normal. A placa é de um Qual é o controle que nós temos do lacre? Um número. Não, senhor. Controle. Se o senhor fosse... O controle se o senhor, que eu tenho. Não, É um doutor, número. desculpe. Não é verdade. Se o senhor fosse no... Não, né? Não fica à Se o vontade. senhor fosse no Paraná, há um tempo atrás, ou o senhor indo a Santa Catarina há um tempo atrás, o senhor encontraria um sistema extremamente rígido, que o veículo só era lacrado se estivesse na frente do fabricante com o documento e o condutor se identificando. Então, é o conjunto. Lacra-se... Tá certo? Isso. Ainda é, mas... Isso, alguns estados sim, eu acabei de falar, bem. os 27, Isso. apenas alguns fazem isso, a maioria não faz. Mas São Paulo também faz, suponho, o Afonso está aí. São Paulo também faz. A maioria não faz. Doutor, tudo bem. Agora, a maioria não faz. E aí, doutor Domingos, deputado Domingos, eu preciso da sua... Esse aqui eu vou falar, eu sou obrigado que ele me ouça. Presidente, o senhor desculpe, mas essa eu vou ser obrigado. Porque agora vai ser briga aqui. É o seguinte, realmente, muitos estados não fazem, mas não fazem por culpa de quem? Não, senhora, do Denatran, que faz 10 anos que foi lançado o lacre e nunca fez o sistema. Lógico que eu não estou culpando a atual administração, não. Lógico que eu não estou culpando, porque eu também não seria tão... Ao chegarmos, criamos um mecanismo. Isso, né? não seria Se o tão mecanismo leviano. anterior não foi controlado, o nosso Isso. agora é controlado, Mas extremamente tirou. controlado. Mas tirou, mas saiu. Mas criamos o QR Code, que é a mesma coisa. Não é, o doutor. controle. O QR Aí é Code- questão de visão, aí a gente vai ficar, Não. né, para o presidente Não. aqui, aí é questão de visão. Não. A gente Não, tem uma não. visão Eu técnica. Quero pedir o Agora, doutor só- Cláudio, pra o senhor concluir. conclua, É. porque eu acho que já ficou bem evidente as discordâncias. Não E é. nós, parlamentares, teremos a missão de concluir o nosso posicionamento, inclusive, Pois se é. votamos projeto de resolução ou não, nós estamos com ele na pauta Deputado. amanhã. Enfim, eu gostaria de pedir que o senhor conclua, por Vou gentileza. concluir. Eu só quero lembrar, eu quero informar ao doutor João, porque ele não estava no Denatran naquela época, o lacre foi posto aquele artigo ali, que permitindo o lacre no Cineave, na PEC dos caminhoneiros. Não tinha nada a ver, vá lá na PEC dos caminhoneiros, só descobre que puseram um jabuti, segundo o senador... agora fugiu o nome dele. Ou mesmo a senadora Ana Amélia. Eles puseram lá um jabuti em cima da árvore. O senhor estava comigo naquele dia. Puseram um jabuti em cima da árvore. Eles fizeram uma lei dizendo que o caminhoneiro não podia fazer greve. E o que aconteceu? No meio dessa brincadeira,
Eles colocaram o lacre e eu trago para o senhor a lei e lhe provo. É aí o que aconteceu agora. Esse DETRAN, doutor Rony, que está empenhado em melhorar, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que se tem dúvida em estados e tal, é problema dos estados. O DENATRAN não está envolvido nisso, eu tenho mas completa convicção, tá? Se precipitou. Não saiu, não entrou o chip, que faz 10 anos também não entrou, e para mim ele já nasceu morto, mas tudo bem. Não entrou o chip, é sim. E tiraram o lacre. Por quê? Porque o lacre... vai criar, mas aí o senhor está dizendo que o presidente falou. Vamos por gentileza, agora nós vamos caminhar para a conclusão. No futuro. Bom, então, eu acho assim, ó, o lacre é elemento de segurança, porque ele diz, este veículo aqui pertence a esta placa aqui. Agora, quando o senhor pega apenas o QR Code, ele vai dizer o seguinte, essa placa foi feita assim, assim, foi para um carro tal, ele tem outra característica, e todo mundo sabe disso, né? Acho que o DENATRAN se precipitou ao colocar isso, penso que poderia ser repensado, e se for... eu acho assim, ó, os deputados, presidente, desculpa, agora uma opinião pessoal, eu acho que se nós chegarmos aqui e dizer assim, não, susta a resolução, meu Deus do céu, vai ser um crime contra a economia popular, né? Agora, vamos fechar os olhos? Também acho que não dá. Agora, o que tem que ser feito? Chama-se, doutor, uma comissão de verdade para ir lá discutir com começo, meio e fim, e vamos dizer, agora está pronto. E, sem dúvida alguma, o sistema tem que estar pronto antes de se tirar lacre, QR Code, placa, seja lá o que for. Porque, se for para implantar, doutor João, a placa Mercosul, por favor, me avise para mim ficar fora. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, presidente, mais uma vez. Obrigado aos colegas. Desculpa aí, eu falo assim mesmo, eu sou meio enfático, o doutor Eduardo sabe disso. Agradeço, doutor Cláudio. Agradeço. Eu quero fazer alguma manifestação. Vejo se a deputada Cristiane e o deputado Altino. Desculpa aí, eu falo assim mesmo, eu sou meio enfático, o doutor Eduardo sabe disso. Agradeço, doutor Cláudio. Agradeço. Eu quero fazer alguma manifestação. Vejo se a deputada Cristiane e o deputado Altineu gostariam ainda de fazer alguma consideração final. Eu teria, lógico, já como consideração final, mas... Até já na linha propositiva também aos nossos... Sim, lógico, né? Então, eu só queria saber que, assim, essa pergunta me chegou, achei interessante. Qual a fundamentação legal para o DENATRAN obrigar a troca da placa em caso de transferência de propriedade? Daí ele dá aqui a resposta, né? O artigo 115, parágrafo único do CTB, prevê que os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado o seu reaproveitamento. Isso? Deve ser. Isso. Então, conclusão, somente estão obrigados a instalar a placa padrão Mercosul, os veículos 0 km, desta maneira. Senão, nós teríamos aí realmente, entrando no Código de Trânsito, aí, né, as competências acabam, fica uma situação mais delicada ainda. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer de coração que foi maravilhoso ter todos vocês aqui, da importância que foi esta audiência, que acabamos aí entre mortos e feridos, nós tivemos aí, né, grandes debates, aqueles que defendem, aqueles que lutam para que esse país seja melhor na questão de segurança. Eu sei que todos nós temos esta visão, né? O projeto é bom, Rony, o projeto é bom, fique com o coração tranquilo. Nós não queremos matar este projeto. A gente não quer que o próximo governo compreenda que tem problemas e simplesmente anule tudo. Nós queremos que isso seja realmente para o país, né? Um ganho, um avanço, modernidade. Sabemos que os países do mundo inteiro têm problemas. Não é exclusividade do Brasil, né? A questão da corrupção aqui, né, que o Altineu sempre frisa bastante. Nós sabemos, né, deputado, como é difícil, porque em todo lugar tem alguém querendo tirar proveito de alguma coisa. As pessoas realmente têm uma dificuldade muito grande de pensar no país como um todo, de pensar nos brasileiros. Eu sempre digo que o Brasil é feito de brasileiros.
Nós temos que nos unir para que a gente tenha esse país que a gente merece, que a gente precisa ter. E não é só por causa dos filhos, os netos, eu sempre digo isso, é por causa de cada um de nós que está aqui. Cada cidadão que está aqui hoje representando, né, a sua instituição, abraçando essa causa, quer um país melhor. E nós caminhamos para isso. O propósito dessa audiência é exatamente isso. Caminhar para que a gente chegue em uma solução, num momento em que a gente diga, olha, estamos juntos. É para o próximo governo também compreender que nós não brincamos aqui, que isso aqui é sério, que nós estamos preocupados em fazer o que é certo. E vamos fazer o que é certo. Então, parabéns a todos que vieram, que lutaram, que defenderam, que brigaram, né? E dizer a vocês que esta casa aqui tem parlamentares muito sérios, que acreditam nesse país, que vão lutar por eles, e que nesses novos próximos 4 anos que virão, nós estaremos aqui novamente, graças a Deus, né? Já deixar um agradecimento a todos do meu estado que votaram e acreditaram na nossa luta, nós estaremos aqui para representá-los. Então, que Deus nos abençoe e obrigado a todos. Deputado Altineu. Presidente, primeiro dou os parabéns a Vossa Excelência por ter prontamente... Que votaram e acreditaram na nossa luta, nós estaremos aqui para representá-los. Então, que Deus nos abençoe e obrigado a todos. Deputado Altineu. Presidente, primeiro dou os parabéns a Vossa Excelência por ter prontamente partido para fazer essa audiência pública. Agradecer a presença aí dos senhores do governo, de todos os representantes aqui. E dizer, senhor presidente, que eu acho que realmente a deputada Cristiane, ninguém é contra a essa nova questão da segurança do emplacamento dos veículos. A gente quer que o Brasil avance nisso, sabe que tem que avançar, mas eu acho que existem muitas falhas ainda nos sistemas, na integração, no monitoramento, e vejo com bastante preocupação a continuidade desse processo. Eu acho, a minha sugestão vai no sentido de que houvesse uma suspensão temporária, um prazo para uma discussão, que as pessoas que participam desse sistema fossem ouvidas pelo Denatran. Acho que isso poderia ser feito imediatamente, ainda nesse governo, e acho que talvez esse seja o melhor caminho, porque talvez no início do ano que vem, com a mudança de governo, talvez o entendimento parta, são novos deputados, são 270 praticamente novos parlamentares, e isso aí pode partir para suspender esse assunto que ninguém quer. Então, a minha sugestão vai no sentido de que a gente possa ter bom senso e possa estar dando um tempo aí até que essas coisas funcionem melhor. Tá? Muito obrigado, desculpa alguma coisa aí, companheiro, tá? Não foi intenção nenhuma pessoal aqui contra ninguém. Parabéns, presidente. Parabéns a todos. Obrigado, deputado Altineu. Eu vejo com satisfação que a gente caminha para... Tempo aí até que essas coisas funcionem melhor. Tá? Muito obrigado, desculpa alguma coisa aí, companheiro, tá? Não foi intenção nenhuma pessoal aqui contra ninguém. Parabéns, presidente. Parabéns a todos. Obrigado, deputado Altineu. Eu vejo com satisfação que a gente caminha para a conclusão dessa audiência, primeiro, tendo tido a oportunidade de aprofundar num debate sincero, franco, um debate esclarecedor, e caminhamos para uma convergência. Mais uma vez, e que é o que eu sempre me empenho nessa comissão, uma convergência na busca do mais elevado interesse público, de que a todos interessam um mecanismo com maior segurança. Exatamente. O exemplo do que ouvimos aqui do senhor Ivânio, atual estampador ou elo da cadeia, em que, de alguma forma, disse, e aí não dá para alguém dizer, olha, pode não ser com todo mundo, e seguramente não é, mas ele mostrou a fragilidade do sistema. E não é novidade para ninguém. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal se depara com isso todo dia, as benditas placas clonadas e toda uma série de atentados contra a segurança dos brasileiros, onde o sistema
que deveria estar nos protegendo é usado ardilosamente, né, para impingir violência contra os cidadãos, de natureza material e de natureza física, tirando a vida das pessoas. Então, é preciso enfrentar isso. Placa veicular é questão de grave segurança. E, obviamente, a forma com que isso é administrado, gerido, é muito frágil. Precisa também de se questionar, inclusive, a seriedade com que, em alguns elos da cadeia, está atuando. Chega-se à conclusão de que, além de que todos queremos que o sistema seja mais seguro, que o modelo é bom, conceitualmente, mas ficou evidente, e é a conclusão que eu me permito falar, acho que aqui em nome dos colegas parlamentares, ficou evidente que o sistema não foi devidamente preparado para se colocar em prática as resoluções que o Conselho Nacional de Trânsito deliberou e que o DENATRAN, como órgão executor do Poder Executivo da União, tem o dever de implementar juntamente com os entes federados. A prova disso é que nós temos entes federados, como o meu Estado, Minas Gerais, publicando decreto dizendo aqui não vai ser implementado. Eu não me submeto à resolução. O que pode ser questionado do ponto de vista constitucional? Pode. Mas a resolução também pode ser questionada do ponto de vista constitucional, até porque a resolução ela traz algumas coisas curiosas. O deputado Altineu comentou por que o Rio se voluntariou a ser o primeiro, né? E, de fato, foi dito aqui que, de fato, o Rio se prontificou, dizendo que estava apto. Mas a resolução do CONTRAN, de alguma forma, acabou, e acho que pode ter sido algo sem a menor propósito dos conselheiros, né? Mas é curioso, o CONTRAN acabou, de alguma forma, contribuindo para isso, porque o CONTRAN me solta uma resolução dizendo, né, o Estado do Rio de Janeiro, né, aqui num determinado artigo, né, não é a outra resolução, né, é a resolução 748, não é isso? Está aqui. 729, né? Não, está sim, está sim. Está sim. Inciso 1, até 3 de dezembro de 2018, para o órgão e entidade executiva de trânsito do Estado do Rio, a primeira, né? Até 3 de dezembro. Depois veio, até 10 de dezembro, ontem, será que entrou mesmo? A lei está aqui dizendo, né? As unidades da Federação, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rondônia. Será que entrou mesmo? Há dúvidas. Depois vem por aí afora. Então, fica evidente, o telefonema que dei a um delegado regional, aí eu fui lá na ponta, num respeito aos seus colegas de profissão, doutor, senhor policial Antoniel Lima. Quem está lá na ponta? Quem vai executar isso aqui? É muito bom, nós temos o órgão deliberativo, nós temos a agência, até perguntava para o doutor Rony, a Agência Nacional de Trânsito acompanhou tudo. Hoje eu me reuni pela primeira hora do dia de trabalho com o doutor, o presidente da agência, Mário Rodrigues, que, aliás, eu tenho pela Agência Nacional de Trânsito e Transporte, né, um respeito, uma atenção especial, que está sempre participando aqui conosco, deve ter até algum representante aqui agora. O certo é que eu não vi, hora nenhuma, uma discussão mais profunda por parte da agência. O órgão controlador, o órgão que não é nem de governo, é de Estado. É o órgão que passa entre um governo e outro, ele perpassa, ele continua. É um órgão que tem que estar acompanhando isso muito de perto, para garantir o direito de quem está lá na ponta. A agência existe para garantir direito de usuário, de cidadão, né? É para isso que existem as agências, para isso que elas foram concebidas. O Conselho reúne no momento que é a convocação, ele não é órgão executivo. Nós debatemos muito com o doutor Rony aqui a execução, o como fazer lá na ponta, o chip que ele idealizou junto com seus pares, é maravilhoso, mas nem está na placa. Daqui a pouco nós vamos ter que ter outra rodada de placa para ter o chip, não é? Mesmo o QR Code está na placa. Mas eu olhei lá na ponta, os órgãos fiscalizadores, os órgãos executores de política, não estão integrados a um sistema, né? Não tem a menor condição de fazer o uso desse QR Code. Eu não tenho lacre, e vai chegar o QR Code lá, e o lacre eu pelo menos olho para ele, né? Vejo. O QR Code eu vejo e não vou entender nada, porque ninguém faz leitura daquilo a olho nu. É impossível, né? Então, é óbvio que passou o carro na frente dos bois. É óbvio, né?
E eu tenho comigo que também é óbvio que não seria uma decisão a mais confortável simplesmente dizer revoga a resolução, não é? Vota aqui o projeto, revoga a decisão do CONATRAN, a resolução, vota o projeto de decreto legislativo, está na pauta de amanhã. Eu acho que nós não nos sentiríamos confortáveis, deputado Altineu. Que foi dito, tantas pessoas investiram nisso, aplicaram, atenderam, confiaram no poder público, não é? Mas também nós não podemos, em razão disso, prejudicar 210 milhões de brasileiros por não termos um sistema maduro, seguro. Então, eu já fazia interlocução com o doutor João Eduardo, deputado Altineu comunga, deputada Cristiane, creio que os demais. Vamos, se possível, amanhã mesmo, em comissão, um grupo aqui de parlamentares, conversar com o doutor Maurício, com o presidente do Denatran, para que o próprio Denatran proponha ao CONTRAN uma revisão dessa resolução, uma revisão de prazo, a elaboração de um cronograma, a integração dos entes federados, da Polícia Rodoviária Federal e dos demais órgãos de segurança num cronograma que seja factível, obviamente também fazendo interlocução com os elos da cadeia, fabricante, estampador e os demais elos. Olha, o cronograma é esse. Se a gente conseguir implantar até o final de 2019, de maneira segura, de forma adequada, que bom, o Brasil ganha segurança. Agora, não adianta falar, vai implantar no Rio até dia 3 de dezembro, em Rondônia até dia 10, e Minas Gerais até dia 31, e o governador já fez um decreto que não vai, o outro que está falando que vai fazer não tem estrutura operacional para fazer, não tem dinheiro, é preciso ver até isso, fonte de financiamento. Olha, o governo de Minas está assumindo lá com um déficit assustador. 3 meses lá de atraso com todo mundo, não tem dinheiro para 13º, vai ter dinheiro para implantar? O BNDES vai disponibilizar uma linha específica, vai precisar de uma nova estruturação de informática, todas as delegacias vão receber treinamento, tem que ter esse cronograma, meu Deus, isso é tão elementar, não tem lógica isso. Eu vou lá, delibero numa reunião do CONTRAN, como conselheiro, uma ideia excelente, delego para um órgão operacional nacional, e ele fala assim, cumpra-se. Que maravilha, hein? Se fosse assim, eu iria determinar assim, acabou a miséria no Brasil, cumpra-se. Acabou o crime no Brasil, acabou a corrupção no Brasil, cumpra-se. Não é assim. Não é assim. Né, você não faz todo um processo de informatização de milhões de veículos em diversas unidades da federação, sem um sistema informatizado em todo ele. Isso custa dinheiro, custa treinamento, custa preparo. Agora, logo que você declara que vai fazer e diz, está defagada a corrida, quem quer vender? Eu quero vender. Toma aqui, estou vendendo, manda o dinheirinho do povo para cá. E o resultado? O resultado não vai chegar para o cidadão lá na ponta. Então, doutor João, conto com o seu apoio, conto com o apoio do doutor Rony, já me disseram aqui que podemos contar com vocês para buscar no Denatran, buscar no CONTRAN uma revisão deste assunto, não para destruir a ideia, mas para adequá-la à realidade brasileira, com um novo cronograma, com um diálogo muito aberto, muito transparente com toda a sociedade, para que possamos preservar a placa com segurança digital, vamos parar de falar em placa Mercosul, a placa padrão, a placa com segurança digital, não é? E essa placa com segurança digital será implantada com absoluta segurança, com um cronograma factível, que todos acompanhem. Enquanto isso, quem quiser se preparar para se credenciar, se prepara. Enquanto isso, se tiver mais alguma indústria fornecedora, ela se prepara, de maneira bem aberta, um mercado transparente, como deve ser o novo Brasil que nós estamos querendo a partir de agora, né? Um Brasil em que, de fato, a corrupção não seja a regra, pelo contrário, não é? Que se a gente pudesse erradicar, seria o ideal, e que seja só a exceção. Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião e nós estaremos imediatamente indo nos reunir no Denatran para tratar do assunto. Ainda em tempo, agradeço a presença de todos e convoco a reunião ordinária deliberativa para amanhã, 10h30, nesse mesmo plenário, com pauta já divulgada na internet.